4, verso 35 a 41. Abriram? Amém ou misericórdia? Misericórdia quando a pessoa fica procurando no acha de misericórdia, né? Mas vamos lá, acharam? Posso ler? Então vamos lá. Pastor, eu conheço essa passagem de cor, pastor. Vai falar um sermão sobre um tema tão conhecido? Vamos lá. Muitas coisas da Bíblia podem ser novas. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando a gente pensa no Mar da Galileia, no Lago de Tiberíades, que é a mesma coisa, nós não temos assim uma ideia concreta do que é aquilo. O Mar da Galileia, na realidade, não é maior do que a Baía de Todos os Santos. É menor do que a Baía de Todos os Santos. Tem 14 quilômetros de comprimento e de largura. Muito pouco, diante de Sobradinho, não é verdade? Muito pouco. Mas ali está posicionado aquele lago, aquele mar, em uma região geográfica que tem uma passagem entre os montes de Jerusalém, os montes da Galileia, que vai dar exatamente no Mar Morto. E quando o vento vem daquela região do Mar Morto, o vento vem com muita força e levanta ondas de até 6 metros de altura no Lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia. Eu tive o privilégio de estar lá com todos os meus pastores. E nós tomamos um barquinho e no meio do lago nós paramos para estudar a Bíblia e ter assim uma sensação do que foi esse tipo de milagre. Foi gostoso demais. Oramos, cantamos, nos emocionamos em ver os milagres que Jesus fez. E dentre esses milagres aqui está um relatado. Mas com ele. Os discípulos estavam atemorizados diante daquela fúria do Mar da Galileia, do vento. E Jesus fazia o quê? O que Jesus fazia? O sono da indiferença? Ou o sono do cansaço? Como homem, Jesus passou pelo cansaço físico que nós também passamos. Como homem, ele passou por todas as agruras que nós passamos. E naquele momento ele estava ali deitado, dormindo sobre o travesseiro, embora as ondas estivessem encapeladas e o vento estivesse rugindo. Enquanto os marinheiros discípulos estavam ali apavorados, Jesus dormia o sono profundo de uma consciência tranquila de ter cumprido o seu dever. Porque ele vinha exatamente de uma oportunidade de fazer o bem ao seu próximo. E enquanto os discípulos estavam temendo pela vida, Jesus estava tranquilo porque Ele é o Senhor da vida. E quando eu vejo esse quadro, eu fico pensando, por que Jesus estava dormindo? E encontro uma resposta. Ele estava dormindo porque Ele não tem o que se preocupar, porque Ele é Deus e pode fazer o que Ele quiser no momento que Ele achar propício. Enquanto os discípulos estavam atemorizados, pensando no risco de morrer, Jesus estava tranquilo por estar cumprindo o seu dever de vir a este mundo para mostrar aos seus
habitantes, que existe uma solução para as suas dificuldades. Eu não sei se você já passou por algum tipo de problema na vida que você duvidou da presença de Deus contigo. Eu já passei por vários. E não pense que os servos de Deus não passam por problemas. Eu já passei por vários. Desde a minha infância. Meu pai caiu numa escada muito alta e bateu com a cabeça no chão. Teve duas hemorragias, esquerdo do lado direito do cérebro, e teve que ser operado em 1964. A neurocirurgia estava engatinhando naqueles dias. Paulo Niemeyer, irmão do Oscar Niemeyer, ele era cirurgião, neurocirurgião, e fez uma cirurgia no meu pai, no Hospital Dr. Eiras, no Rio de Janeiro, que hoje é um hospital de malucos. E naquele tempo abria o cérebro com talhadeira e martelo, literalmente, não existia equipamento para abrir. E meu pai ficou 9 meses ali no hospital. Foi uma coisa muito dura. Nesse período a firma que ele trabalhava faliu. O NPS pagava uma mixaria de auxílio-doença e nós tivemos grandes dificuldades. Éramos 4 irmãos. A minha irmã, na verdade éramos 5. Minha irmã estava em Porto Alegre com a minha tia. E nós estávamos passando por problemas que a minha mãe tinha que ir todos os dias para o Hospital Dr. Eiras, porque meu pai ficou um tempo praticamente maluco. E foi muito difícil poder ver um pai que fazia tudo pelos filhos, de repente ficar simplesmente inativo. E nós tivemos dificuldades financeiras. Das dificuldades financeiras veio a fome. Você já passou fome? Quando você passa 2 dias, 3 dias sem comer, dá uma dor no estômago e você tenta vomitar o que não existe dentro do estômago. Só sai gosma. É ruim demais. E eu me lembro que nós tínhamos uma vizinha, que era batista. Eu era católico. E essa vizinha chamava Marina. E essa vizinha uma vez tentou falar para mim do amor de Cristo sob o ponto de vista batista. Eu nunca aceitei porque era um católico convicto. Mas uma noite eu fiz um desafio para Deus. Eu tinha 12 anos de idade. Nasci em 52 e era 64. Tinha 12 anos de idade. E eu fiz um desafio para esse Deus. Se o Senhor existe, olha o que eu disse para Deus. Se Jesus, se tu existes mesmo, eu vou lá na igreja, vejo a tua imagem, mas parece que o Senhor não está nem ligando porque eu estou passando com minha mãe e com meus irmãos. Se o Senhor existe, faça que apareça um bolinho de dinheiro aqui para eu ajudar a minha mãe a comprar comida. Até hoje o dinheiro não apareceu. Não apareceu. Mas naquela tarde a Marina bateu lá em casa. A Marina bateu lá em casa e perguntou: eu fiz aqui um cuscuz que parte assim, durinho, docinho, sabe, com canela em cima. E eu queria entregar esse prato, um baita de um prato de cuscuz. E eu falei para ela: dona Marina, minha mãe está no hospital, eu estou com meus 3 irmãos aqui e nós estamos realmente precisando desse cuscuz. E foi o cuscuz mais gostoso que eu já comi na minha vida. Pediu um bolinho de dinheiro, deu um bolinho de dinheiro. Acontece que ela entrou lá em casa e viu a situação. Ela manteve a gente praticamente por 8 meses, comprando tudo. O dinheiro que eu pedi para Deus não apareceu. Mas a provisão não faltou. Não faltou. Todos nós, os 5 irmãos, estudaram, se formaram. Hoje cada um tem o seu lar, a sua casa, com exceção de um que faleceu, trabalhava na PM e foi assassinado pelos bandidos no Rio de Janeiro. E os filhos dele nunca tiveram falta de nada, mesmo ele estando morto. Meu irmão mais velho que eu, 1 ano, chamado Germano. E eu estava trabalhando no Hospital Silvestre, como diretor financeiro do Hospital Silvestre, há 19 anos atrás. Alguém me ligou e perguntou: você lembra da Marina? Eu fiquei arrepiado. É claro que eu
membro da Marina.